Pessoal, eu me chamo Guilherme Bauer e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja investindo, seja empreendendo, ou seja aí fazendo um planejamento tributário, um planejamento sucessório ou mudando o seu estilo de vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar as nossas dicas. Aproveita e ativa as notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. E quando a gente fala sobre internacionalização, de vez em quando isso envolve conversar também sobre outros países que podem servir de exemplo para a gente na hora de traçar um projeto aí para prosperar, seja empreendendo de forma online ou seja ainda realmente dando a cara a tapa e indo tentar a vida em outro lugar, ou mesmo em termos macroeconômicos, que servem de exemplo para o Brasil. E esse é o caso da Nova Zelândia, o país que a gente vai conversar hoje. Um país que, em realidade, é um arquipélago, um conjunto de ilhas com pouco mais de 4 milhões de habitantes, que tem um histórico aí de anos com déficit fiscal, mas que de repente, na década de 80, aconteceu alguma coisa que o país explodiu e hoje ele se tornou um país extremamente desenvolvido, que está nas primeiras posições na maior parte dos rankings de economia livre, de ambiente favorável para se fazer negócio, de um bom IDH e de boa qualidade de vida. E normalmente quando a gente fala de um país que tem essas características, uma ilha pequena, no meio do nada, ex-colônia europeia, que até anteontem era um país pobre e de repente ficou muito rico, na maior parte dos casos, ou é um país que encontrou uma enorme fonte de recursos naturais, ou ainda é um país que resolveu se tornar um paraíso fiscal e por conta disso atraiu muito capital estrangeiro aí para funcionar como um cofre e acabou se tornando um país rico por consequência. O que, diga-se de passagem, na minha perspectiva, é algo muito bom, embora tenha um estereótipo com paraísos fiscais, muitas pessoas acreditam que seja um lugar para guardar dinheiro de pessoas que cometem crime. Na verdade, eles são uma das melhores coisas que existem no mundo para garantir a liberdade, principalmente a liberdade financeira das pessoas, daquelas que estão perseguidas, por exemplo, ou daquelas aí que podem ser vítimas de um confisco por estados autoritários. Já falei mais sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Mas voltando aqui para Nova Zelândia, o curioso é que, no caso dela, não é nenhum nem outro. Não, ela não encontrou recursos naturais e por causa disso ela despontou aí e ficou rica rapidamente. Mas também não, ela não optou por seguir o modelo de se tornar um paraíso fiscal para prosperar. Na verdade, a Nova Zelândia chegou onde ela está hoje graças à solidez da sua economia de mercado e do seu sistema jurídico e legal. Com alta segurança jurídica, estabilidade política e econômica, aos poucos a Nova Zelândia foi conquistando o seu lugar ao sol e se consagrando como um lugar de confiança para quem quer começar um negócio e uma carreira. Veja, não é exatamente um modelo de paraíso fiscal. Não foi colocar um sigilo bancário, zerar a tributação que fez com que a Nova Zelândia atraísse capital estrangeiro. Muito pelo contrário, a tributação lá é até alta, como a gente vai comentar mais adiante nesse vídeo. Mas foi justamente por causa dessa solidez aí das suas instituições, da sua economia, que ela conseguiu atrair muita gente para investir por lá. Mas um ponto que chama muita atenção quando a gente vai estudar mais a fundo a economia desse país é que, embora ela seja um país rico, um país com alta qualidade de vida, ela possui um PIB um tanto quanto modesto. É claro, ele é bem maior do que o PIB dos países emergentes, mas quando comparado com os seus pares econômicos, ele não é tão interessante assim. E isso provavelmente é a principal lição que a Nova Zelândia tem a nos ensinar, qual seja a de que o PIB possivelmente é um indicador superestimado. Não que o PIB não sirva para nada, mas certamente ele possui algumas distorções. Ele não serve para avaliar corretamente o valor de bens e serviços inseridos numa economia. Ele também não serve para estimar o padrão de vida de uma sociedade. E na verdade o PIB ele só foi mais utilizado e hoje é amplamente utilizado por causa de uma agenda política e não porque ele realmente era eficiente. A agenda política de se avançar
com o keynesianismo econômico. Para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição um link de um artigo do Mises Brasil que se chama Os 5 Graves Problemas do PIB, para surpreender o imaginário popular aí sobre os indicadores econômicos. E o segundo ponto que chama a atenção quando a gente vai ver aí a economia da Nova Zelândia, uma segunda lição que ela pode nos dar é que um país não necessariamente precisa ser industrializado para ser desenvolvido. Muitas pessoas aprenderam lá atrás, no colégio, que os países são pobres porque são agrícolas. Se eles fossem industrializados, eles não seriam assim, não. Talvez você já até tenha tido algum professor de geografia, história, sei lá, que falou que essa, inclusive, era a razão pela qual o Brasil é pobre. Sei lá, porque a gente exporta soja e compra computadores, onde já se viu, o valor agregado do computador é muito maior e não tem como a gente ter sucesso economicamente se a gente continuar dessa maneira. Comenta aí pra gente se você já escutou esse tipo de argumentação. E bem, isso é um tanto quanto questionável. Quer dizer, realmente, se a gente for olhar para os países que são mais ricos, a gente costuma ver esse padrão aí deles serem também mais industrializados, ao passo que quando a gente vai olhar para países subdesenvolvidos ou emergentes, a maior parte deles também costuma viver muito mais aí da agricultura, principalmente da agricultura de subsistência, aí a família que faz o seu próprio sustento na sua horta. Mas aí a gente não tem como dizer que foi justamente a industrialização que desenvolveu os países, porque uma correlação não importa em causalidade. Não é porque os países desenvolvidos são industrializados que necessariamente foi isso que os tornou desenvolvidos. E aí a gente tem a Nova Zelândia como um ponto fora da curva para demonstrar que mesmo um país que tem potencialmente a maior parte da sua economia proveniente da agricultura pode se tornar um país desenvolvido. É claro que a agricultura da Nova Zelândia não é mais aquela agricultura de subsistência, ela é uma agricultura business mode em grande escala para realmente aumentar o padrão, aquilo como se fosse algo mais empresarial e capitalista. Mas ainda assim é um país que enriqueceu à base da agricultura. Mas nem sempre foi bem assim, o país só cresceu por conta da agricultura depois de um conjunto de decisões políticas que foram tomadas lá por volta de meados da década de 80. Até então, a agricultura, embora fosse predominante lá, não era tão interessante assim. E esse conjunto de decisões políticas foi de acabar com os subsídios na agricultura do país. Na década de 80, quase tudo que se plantava lá na Nova Zelândia era subsidiado pelo governo neozelandês. E eles simplesmente acabaram com isso do dia para a noite. Como diria aqui em Florianópolis, viraram as costas para os fazendeiros e falaram: "Te vira, querido!" E é claro que os fazendeiros, diante daquela mudança abrupta, ficaram um tanto quanto insatisfeitos, acabou o bem-estar empresarial. Afinal, fizesse chuva, fizesse sol, tivesse colheita boa, tivesse colheita ruim, ficasse doente ou não ficasse doente, eles tinham lá o pagamento deles garantido pelo subsídio do governo. Mas no longo prazo, essa conduta de acabar com todos esses subsídios, acabar aí com o barateamento artificial dos insumos para aumentar a agricultura, por exemplo, os agrotóxicos, isso aí se mostrou algo acertadíssimo. Fez com que a Nova Zelândia, a agricultura de lá, deixasse de ser um sistema artificial e se tornasse uma agricultura de mercado. E por conta disso, o país se desenvolveu enormemente. Houve um grande incentivo para a inovação, para tentar arriscar e implantar outras coisas que não eram subsidiadas, para aumentar a colheita. Como você pode ver nesse artigo aqui da tela, que também peguei lá no site do Mises Brasil, em 1984, 44% da renda da criação de ovelhas na Nova Zelândia era oriunda de subsídios do governo. O governo, então, em apenas um ano, aboliu todos os subsídios. Mas 2 anos se passaram e em 1989 haviam conseguido converter o seu produto de $12,50 em algo cujo valor era de $30. Veja, depois que acabaram com os subsídios para a agricultura, bastou 2 anos para que o preço das ovelhas eles conseguissem dobrar para vender aí, para exportar para outros países. E por volta de 1991,
foi para 42 dólares. Em 1994 já valia 74 dólares e em 1999 valia 115 dólares. De 12,50 dólares antes dos subsídios para alguns anos depois ter multiplicado por 10 vezes o valor pelo qual eles conseguiam vender os seus produtos. Em outras palavras, a indústria de ovelhas da Nova Zelândia saiu para o mercado e descobriu pessoas que estavam dispostas a pagar preços mais elevados pelo seu produto. No final, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido e demonstrou que se as pessoas tiverem como única opção serem criativas e inovadoras, elas irão encontrar soluções. E embora depois desse conjunto de mudanças políticas de forma um tanto quanto abrupta até ali em meados da década de 80, a agricultura tenha crescido exponencialmente até ali na Nova Zelândia, evidentemente, esse não foi o único setor que se aprimorou, também tiveram outras indústrias, mas o grosso continuou ali, continuou na ovelha, continuou no leite, que era realmente o business core do país. O leite foi parecido também, eles começaram a aprimorar a forma de vender, começaram a ligar mais para a marca, construir um branding em volta de um leite premium de cabra criada sem fertilizantes e não sei o que, e começaram a vender leite para outros países que pagam até 35, 40 dólares numa caixa de leite neozelandês. Um leite de grife premium gourmet. E por mais estranho que possa parecer pra gente aqui no Brasil pagar uma quantia tão alta assim em leite, afinal isso deve dar mais de 200 reais, isso aí, para quem tem um poder de compra mais alto, talvez faça sentido. Não porque eles são burros, mas sim porque realmente existe uma demanda maior para cuidar da saúde e quem pode pagar sabe o que vai fazer com o seu dinheiro. Na verdade, quem sou eu para dizer o que é certo ou o que é errado? E não para por aí não. A agricultura da Nova Zelândia, embora seja algo muito importante para a economia deles e provavelmente um dos principais focos das reformas que eles tiveram lá na década de 80, não é o único ponto que foi objeto de reforma e também a única qualidade do país que faz com que ele tenha se tornado tão rico de lá para cá. Na verdade, outros pontos também foram objetos de reforma e ajudaram aí nesse enriquecimento, como por exemplo, o fato do país ter passado a acumular um superávit fiscal. O país teve um regime de austeridade fiscal gigante, diminuiu o peso do Estado sobre a economia. Para você ter uma ideia, antes das reformas, o país já acumulava mais de 20 anos seguidos de déficit. Depois, ele começou a ter superávit. Como você pode ver nesse artigo aí da tela, na década de 80, o tamanho do governo foi reduzido em 66%, medido pelo número de funcionários públicos. A fatia do governo no PIB, que era de 44%, caiu para 27%. O governo passou a produzir superávites orçamentários. Estes foram utilizados para saldar a dívida. A dívida, que estava em 63% do PIB, caiu para apenas 17%. E o que sobrava do superávit de cada ano era compensado pela redução do imposto. O imposto de renda foi reduzido pela metade e vários impostos indiretos foram eliminados. Diga-se de passagem, nesses tempos de pandemia, até mesmo a Nova Zelândia acabou gastando mais do que arrecadando. Mas olhando em termos históricos, isso foi um ponto fora da curva. O país consegue tendo um excelente histórico superavitário e provavelmente nos próximos anos vai continuar sendo dessa maneira. Não é à toa que a Nova Zelândia é considerada um lugar com maior liberdade econômica e um dos melhores lugares do mundo para se fazer negócio, de acordo com os principais rankings da atualidade. É um país aí que conta com uma boa economia, conta com um superávit e mais, é um país que conta com baixos graus de corrupção. A Nova Zelândia é considerada um dos países menos corruptos do mundo. É um país que conta com um sistema jurídico e legal também muito interessante. Além de ser o sistema anglo-saxão, que por sua própria natureza já não tem
muita burocracia. É diferente aqui no Brasil, que a gente tem o sistema romano, por exemplo. Lá nos anos 80, entre as reformas, eles também aboliram diversas leis para tornar, por exemplo, o sistema tributário deles mais eficiente. Segundo o Banco Mundial, no índice de facilidade para se fazer negócio, hoje a Nova Zelândia já está ali nas 3 principais colocações. Já faz mais de 25 anos que ela ocupa as primeiras posições nos países que têm maior liberdade econômica para se empreender. Tudo coloca a Nova Zelândia nos primeiros lugares. A eficiência legal do país, a facilidade para se fazer contratos e honrar contratos, poder executar aqueles que não foram honrados, a facilidade para acionar alguém na justiça e a liberdade que as partes contratantes possuem entre si para decidir o que elas querem resolver sem ter que obedecer a alguma lei que impõe que elas façam um contrato da maneira X ou Y. Tudo isso foi responsável por atrair capital estrangeiro para Nova Zelândia. E a abertura de empresa lá, vale comentar, ela é relativamente barata e é possível fazer tudo totalmente online. Significa então que para nós brasileiros, por exemplo, faz sentido montar uma empresa offshore na Nova Zelândia para atingir novos mercados? Bom, talvez até faça, mas eu devo te alertar que nem tudo são flores quando nós falamos da Nova Zelândia. Já cantei a bola aqui 3 vezes, eu acho. Os impostos lá não são baixos. A alíquota lá do imposto para as empresas chega a 28%. Isso é ruim, ninguém quer pagar imposto. Mas a bem da verdade, pelo menos lá, é um tanto quanto mais fácil de pagar esses impostos. Tão ruim quanto pagar altos impostos é não saber como pagar. É quando a burocracia, as leis tributárias, às vezes elas até são contraditórias entre si e você não sabe como fazer. A título de comparação, segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país que mais gasta tempo com burocracia tributária. São 1.958 horas por ano que a gente gasta por aqui, 6 vezes acima da média da América Latina. É coisa pra caramba, é coisa que quem tá na Nova Zelândia não precisa lidar com essa dor de cabeça. O imposto é alto? É, mas pelo menos é fácil de ser pago. Mas nem sempre foi assim também, isso é resultado das reformas que a Nova Zelândia fez de uma hora para outra lá na década de 80. Vamos ver o que falou o ministro McTighe, que era ministro justamente naquela época, aqui na tela. Segundo ele, quando nós, na Nova Zelândia, analisamos o nosso esquema tributário, a gente encontrou um sistema extremamente complicado, o qual distorcia tanto os empreendimentos quanto as decisões privadas. Consequentemente, nós fizemos as seguintes perguntas para nós mesmos. O nosso sistema tributário tá preocupado em coletar receita e prestar serviços sociais, ou tá preocupado em coletar receitas, prestar serviços sociais e alterar comportamentos? Sabe aquele tipo de coisa que a gente tem aqui no Brasil, como impostos mais altos em produtos que o Estado não quer que você consuma, como por exemplo bebidas alcoólicas? Pois é, isso aí é para alterar o comportamento, é para fazer política social. Esse tipo de coisa foi o que eles eliminaram do sistema tributário de lá. Eles falaram que isso aí não tem a ver com tributo, então bota para fora. Vamos voltar aqui para o que o McTighe estava falando. Ato contínuo, decidimos que só teríamos 2 mecanismos para obter receitas. Vai ser um imposto sobre a renda e um imposto sobre o consumo. E também vamos simplificar esses mecanismos e reduzir as alíquotas ao máximo possível. Não reduziram tanto assim não, pelo menos eles simplificaram. Em todo caso, a Nova Zelândia ainda está muito atrás dos seus pares aí, economias com alta liberdade para se empreender e facilidade para se fazer negócio. E, em regra, os outros países que estão nas primeiras posições nesses rankings, eles contam com impostos de 0% ou muito próximo disso. Sabe o que isso significa? Que a Nova Zelândia ela ainda tem espaço para subir. Por exemplo, a Nova Zelândia ocupa a 3ª posição no índice de liberdade econômica e facilidade para se fazer negócio. Singapura, que ocupa a 1ª posição, possui 0%. Imagina só se a Nova Zelândia, mesmo com 28%, já ocupa a 3ª posição, o que seria dela se imitasse Singapura no quesito 0% de impostos. Eu tenho certeza que ela ia subir grandes posições aí nesse ranking, pelo menos essa é a minha opinião. E esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.